Olá, bom dia. São 11 horas e 39 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Giovana Pagel e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. A nossa convidada de hoje é Elisa Carlos, gerente de inovação da Agência Nacional de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Nossa conversa será sobre a indústria 4.0 no Brasil. O país está preparado para a transformação digital da indústria? As empresas estão investindo em inovação tecnológica? Qual será o impacto dessa mudança no mercado de trabalho? Participe, pergunte, escreva sua dúvida aqui na área de comentários do Facebook, que a nossa convidada responde para você no segundo bloco. Mas primeiro vamos para o nosso telão ver quais são os principais assuntos que devem movimentar a economia e os negócios nessa semana. O primeiro item é a Bolsa de Valores. O Ibovespa está em alta nesta segunda-feira, aos 74 mil pontos, alta de 0,12%. O nosso próximo item, então, é o dólar comercial, que nessa segunda-feira está em baixa, de 0,55% aos R$ 3,28. Continuando com o nosso giro quente aqui nessa manhã de segunda-feira, vamos mostrar o que está em destaque, o que é a manchete do site da Dinheiro nessa segunda-feira. Privatização. Diluir fatia na Eletrobras é preocupação do governo. E além do conteúdo do site, a capa da Dinheiro desta semana mostra por que os candidatos Lula e Bolsonaro assustam o mercado. Confira a revista nas bancas e também no site da Dinheiro. O nosso próximo item é a agenda da semana, com os dados econômicos, mais relevantes do Brasil e do mundo. Nessa segunda-feira, o destaque é para um indicador aqui do Brasil: produção, venda e exportação de veículos. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, divulga os números de produção, venda e exportação de veículos em outubro. Em setembro, foram produzidos 236.994 unidades de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, um crescimento de 39,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Analistas continuam apostando na tendência de recuperação do setor automotivo no Brasil. E o destaque da terça vem da China, com a balança comercial. O Instituto Nacional de Estatísticas da China divulga a balança comercial do gigante asiático de outubro. Em setembro, o país registrou um superávit comercial de 28,47 bilhões de dólares. Agora, o mercado aposta em alta para 39,50 bilhões de dólares. Vamos então para o próximo ponto, quarta-feira. Voltamos então aqui para o Brasil com o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS. A Fundação Getúlio Vargas, FGV, divulga a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, como eu já citei, que calcula a variação de preços de produtos e serviços em 7 capitais do país. Na semana passada, o indicador acelerou para 0,33%. Na quinta-feira, vamos para os Estados Unidos com os pedidos de auxílio-desemprego. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos vai divulgar os novos pedidos de seguro-desemprego no país. Na semana encerrada no dia 28 de outubro, os pedidos somaram 229 mil, um recuo de 5 mil em relação à semana anterior. Nesta semana, o mercado estima uma leve alta para 232 mil pedidos. E para encerrar a semana, na sexta-feira, voltamos aqui para o Brasil com o Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM. O Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, divulga então o IGPM do primeiro decêndio de novembro. Analistas apostam em variação de 0,22%, ante uma alta de 0,32% registrada no primeiro decêndio de outubro. O IGPM, vale lembrar, é um indicador responsável pela correção dos contratos de aluguel. E agora, o nosso destaque da semana, que é a indústria 4.0 no Brasil.
E é sobre este tema que eu converso com a Elisa Carlos, gerente de inovação da ABDI. Bom dia, Elisa. Tudo bem, Giovana? Tudo bom? Tudo certo. Obrigada pelo convite, Giovana. Imagina, nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, em conversar conosco. E a primeira pergunta é saber, o Brasil está preparado para a transformação, para a indústria, para essa, né, quarta revolução industrial? Eu acho que a gente está num momento de transição, né? Não acho que é só o Brasil que está nessa preparação para essa transformação. Eu acho que o mundo todo está nessa preparação e não acho mais que é uma transformação que vai parar aqui. Então a gente vai ter que se preparar para essa indústria, para essa revolução, e construindo essa revolução e também entendendo que essa transformação ela vai ser contínua. Então a gente precisa mesmo, até como pessoa mesmo, identificar que a gente precisa aprender continuamente e conseguir ser mais flexível para essas mudanças que são contínuas a partir de agora. As empresas brasileiras estão investindo, elas ainda, enfim, por conta da crise que acabou também interferindo, impactando diretamente os investimentos, né, das companhias no geral, mas pensando assim na indústria mesmo, que precisa fazer parte dessa grande transformação. Qual que é a avaliação hoje? Então, a indústria, a gente trabalha muito com indústria de transformação mesmo, né, da matéria-prima para bens, então são indústrias mais duras, né, não com indústria financeira. Eu estou dizendo mesmo, eu vou falar sobre a indústria de transformação. Pelos nossos dados de um dos programas que a BDI tem, a gente identificou que existe sim uma preocupação da indústria em como lidar com essa transformação, principalmente até com essa relevância que as startups estão tendo, que fazem parte também desse caminho para a indústria 4.0, mas um dado que a gente tem é que das empresas que a gente tem conversado, 70% delas não estão se preparando, mas querem se preparar, né? Então, a gente diz até que as visionárias, né, as que estão mais arriscadas, que se arriscam mais, já estão, sim, investindo nisso. Claro que não é um investimento muito grande, a gente está num momento econômico complicado, político complicado no país, então o investimento não é muito alto, mas sim há investimento e há muita preocupação. Embora a gente 70% é bastante, é muita coisa, né? É alto, mas é meio esperado isso mesmo. Toda transformação, ela começa com um bloco pequeno e esse bloco pequeno gera exemplos, cases de sucesso e como fazer, né, ajuda nessa tecnologia para que os outros sigam, né, esse processo. É natural que seja assim, né? Uma questão também que chama muita atenção, enfim, muitas pessoas comentam, é sobre o impacto que essa transformação terá nos empregos. A gente pensa nos robôs, inteligência artificial, que profissões devem acabar e eu também queria que você falasse um ponto que é daí bem interessante, que é as novas oportunidades, né, os novos postos de trabalho que vão surgir com essa transformação. Eu acho que mais do que pensar que tipo de posto de trabalho que vai acabar, que eu nem acho também que vai ser essa coisa tão milagrosa que a gente está falando, de vai ter uma grande massa de gente mandada embora e nunca mais vai conseguir emprego. Eu acho que está um pouco pesado o que a gente está dizendo. Eu acho que o que vai mudar principalmente são os skills, né? São as competências que esse funcionário tem que ter. Então, essa indústria 4.0 não é que ela não precisa de mais gente trabalhando, sim, ela precisa de gente, mas os comportamentos são um pouco diferentes. Então, assim, mais do que você ter competências técnicas muito estabelecidas, o importante é, de novo, esse aprender a aprender eternamente, né? Então, ser muito adaptativo, flexível, sei lá que se adaptativo existe a palavra, mas conseguir se adaptar, ser flexível e conseguir buscar informações. Do empreendedorismo também, né? Eu acho que o empreendedorismo é muito importante, né? Mesmo se você, imagine uma situação em que chão de fábrica é mandado embora, o chão de fábrica às vezes vai ser motorista do Uber ou vai, de repente, alguém um pouco mais acima, um coordenador, um assessor é mandado embora, vai trabalhar, vai alugar o espaço no Airbnb. Então, esse jeito de ocupar espaços de trabalho, eu acho que não é mais emprego, é renda, é fonte de trabalho mesmo. Acho que isso que vai mudar efetivamente e a gente precisa se preparar para isso. E talvez cada vez mais também uma valorização e uma atenção maior, até por parte de quem é mais resistente, dessa economia compartilhada. Que eu acho que isso
para algumas pessoas ainda é uma questão a ser trabalhada, né? Ah, sem dúvida. E eu acho que isso também é natural, né? Quando você pensa no jeito que as novas tecnologias são adotadas, sempre vai ter os céticos, né? Sempre vão ter aqueles que vão esperar tudo, não ter outro jeito para ele mudar. Isso é natural. O problema é quando esse volume de cético é muito grande, né, que a gente precisa trabalhar até como governo para ver como cuidar dessa massa, né? Mas eu acho que o caminho que o Brasil tá percorrendo, dos grupos principalmente, com relação ao empreendedorismo, é muito positivo. Eu acho que a gente está indo para um caminho bem legal. E qual é o papel também, nesse ponto, do governo? Aí você pode falar da questão, né, do que já vem sendo feito pela BDI, mas mesmo assim ainda precisa fazer mais, né? Não, tá legal. Bom, a BDI é uma casa da indústria, casa de inteligência da indústria, e a gente pauta os governos federais com subsídios para a política pública. Então, uma das coisas que a gente tem feito é olhar para dentro de si também. Então, a própria agência precisa se reinventar. Não é só a indústria que precisa se reinventar, né? Nós todos precisamos. Uma das coisas que a gente tem feito foi adotar metodologias mais ágeis de desenvolvimento, então a gente se espelha nas startups para construir os programas, de forma que o programa reflita o que é realmente necessário para a indústria, né? Naquele momento e, claro, visando o futuro. Então, uma das coisas que a gente fez é o Startup Indústria, um programa focado nessa conexão entre startups e indústria tradicional, na intenção principalmente dessa contaminação desse novo tipo de comportamento, né? Isso acho que é um caminho bem interessante que os governos têm que seguir. E só para explicar um pouco melhor, esse programa ele teve durou quanto tempo, quanto foi investido, quantas indústrias e startups participaram, só para dar uma ideia de como ele aconteceu, né? Então, a gente lançou... Bom, primeiro a gente começou a construir isso em julho do ano passado, construindo com metodologias, fazendo essas interações iterativas, ou seja, a gente fazendo um processo circular de construção muito colaborativo. Teve, assim, por volta de 1.000 pessoas que participaram, 1.000 pessoas relevantes, né, das áreas. E a gente lançou agora em março desse ano. A gente teve perto de 400 cadastros, é um número muito positivo para algo tão novo, a gente ficou bastante contente com isso. Foram por volta de 40 e tantas indústrias que se cadastraram, mas 10 delas que passaram por todo o funil, né? E as startups, a gente teve também 300 e poucas startups interessadas nesse programa. No final, a gente ficou com 27. Então, 27 startups ajudando 10 indústrias a se programar mesmo nessa contaminação. Mas claro que essa contaminação ela não é só uma questão de gestão. Eles estão co-desenvolvendo soluções específicas para que essa indústria comece a se preparar, ou a quem já está um pouquinho mais adiantado, que já mergulhe nessa indústria 4.0. Então, até agora a gente tem como resumo, 10 indústrias, 27 startups, a gente tem um investimento de 50 milhões de 3 anos, durante 3 anos, o programa então tem essa verba já definida e vai até então... Vai até, né? A gente já está preparando a segunda edição. 2020, mas aí vocês já vão ter o segundo. Exato. No segundo já provavelmente sai no ano que vem, eu não sei exatamente a data, mas a gente está replicando essa forma de construir. Então não é porque a gente fez o primeiro que deu certo, que a gente já pode replicar, o mundo mudou de novo. Então a gente está sempre preocupado em buscar o que é que a gente precisa, não é só ficar melhor, se adaptar mesmo para ser mais coerente com o que está acontecendo. E as empresas ou startups interessadas já podem entrar em contato com a BDI ou ainda não é o momento? Não, pode ajudar a gente a construir, né? A gente está o site é startupindustria.com.br. A gente está nesse momento de construção, então tem até algumas coisas online para quem quiser participar. A gente vai abrir consulta pública. Assim, a gente gosta muito de falar mal do governo, né? Mas então fala para a gente que a gente consegue trabalhar, né? Acho que isso é uma postura interessante que a BDI tem se colocado nesse momento. Elisa, vou interromper agora um minutinho a nossa conversa, porque a gente vai saber o que o editor de economia, Luiz Arthur Nogueira, preparou no quadro Descomplicando a Economia desta semana. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e esse é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, a capa da Dinheiro desta semana, cuja reportagem de capa eu que fiz, sobre as eleições 2018. Lula e Bolsonaro assustam o mercado financeiro. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que aqui não se trata da minha opinião, e sim de uma constatação de que investidores e empresários têm medo da agenda econômica de Lula e Bolsonaro. Mas vamos entender um pouquinho melhor por que eles têm medo. Começando com
o ex-presidente Lula. Por que ele assusta o mercado financeiro? Na verdade, ele assusta porque ele deu uma guinada à esquerda e voltou a ter um discurso populista de um Estado intervencionista. O mercado financeiro gosta, sim, do Lula de 2003, aquele que foi candidato em 2002 e assumiu a presidência em 2003, mas não gosta daquele Lula de 89. E hoje, pelas palavras, pelas declarações do ex-presidente Lula, ele se parece mais com 89 do que com 2003. Em relação a Bolsonaro, há uma grande incógnita sobre a agenda econômica dele. Ele mesmo admite que não entende muito de economia, não sabe direito qual será essa agenda, e essa indefinição, essa incerteza gera, claro, temor por parte de empresários e do mercado financeiro. Será que ainda dá tempo de surgir um Macron, um candidato de centro, como aconteceu na França? Tempo há. Falta ainda um ano para as eleições. A dúvida é se haverá algum candidato com uma agenda forte de centro baseada nesta que defende o governo Michel Temer. Por falar em governo Michel Temer, está surgindo um outro candidato, que é o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e a grande dúvida é, será que ele tem alguma chance na eleição? Olha, alguma chance ele deve ter. Ele não tem grande popularidade, ele evidentemente não tem um traquejo político ainda, de subir em palanques, mas o que joga a favor de Henrique Meirelles é a retomada do crescimento econômico. Se ela for bem intensa no ano que vem, obviamente que a imagem dele estará associada a um crescimento econômico e isso pode favorecê-lo. No entanto, é muito cedo ainda para dizer se a candidatura de Meirelles é realmente viável ou não. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com Elisa Carlos, gerente de inovação da Agência Nacional de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Bom, a gente estava conversando já no bloco anterior um pouco sobre o que está acontecendo, né, no Brasil com essa questão da indústria 4.0. E uma coisa que eu queria falar é em relação às exportações do Brasil, que são muito focadas em matérias-primas. Por exemplo, exportamos o grão de café e importamos a cápsula de café por um valor bem mais alto, é óbvio, né? Então, o que o Brasil está fazendo para reverter um pouco essa questão? Ter condições de exportar também produtos com maior valor agregado. Eu acho que a gente tem a agricultura é um caso clássico, né? Faz muitos anos que a gente tem essa exploração, a gente é historicamente explorado, né? Mas eu acho que a gente tem uma competência na agricultura que é muito interessante. E as novas barreiras, novas fronteiras para ampliar essa produção, África, etc., são também parecidas com a nossa, né? Então a gente tem essa competência em trabalhar nos trópicos, que é uma competência muito grande. Então, eu acho que o tal do agritech, que a gente está dizendo bastante, que também tem a ver com as startups, é já um grande valor agregado no que a gente poderia exportar. Então, eu acho que mais do que a gente exportar café, cápsula de café, a gente poderia começar a exportar inteligência no processo produtivo, que também já seria muito interessante, né? E eu acho que tem algumas ações que estão trabalhando com isso. A Embrapa está lidando bem com isso, ela está sempre ligada com esses novos movimentos de startups, buscando, no mínimo, influenciar, incentivar para que essas agritechs nasçam. Então, acho que isso é bem positivo. Agora, com a indústria 4.0 também, a gente fortalecendo o nosso parque industrial, eu acho que isso tem que ser um caminho, né, nesse valor agregado mais físico que você está colocando. Mas a gente também precisa ser mais estratégico, né, porque como a gente tem essa cadeia global de valor, né, hoje a gente não tem mais só a cadeia produtiva do café. E antes, sei lá, no século passado era mais, o Brasil produz, enfim, passa para a Alemanha. Então a gente tem que ver aonde que a gente tem relevância nesse processo, além da questão só da produção, e aí apostar naquilo. Se eu tivesse essa tomada de decisão, eu apostaria com certeza nas startups. Acho que a gente tem essa capacidade, né? A gente estava até conversando ali atrás, né? Como brasileiro, a gente é criativo, a gente consegue trabalhar com pouco recurso e as startups podem ajudar muito nessa coisa agritech. Cresceu muito, né?
essa aproximação entre as startups e o agronegócio. Até porque é um setor que não sentiu, óbvio que sentiu, mas não sentiu tanto o impacto da crise, porque é um setor que é fundamental e que é muito relevante e está aí sempre lutando, né, para... Exatamente, consegue ter essa permanência. Isso eu imagino que seja realmente uma tendência que vai continuar. Eu espero, né? A gente, no que a gente pode fazer como a BDI, a gente tem influenciado, tem um programa que está em discussão para o próximo ano, que eu não sei se a gente vai conseguir evoluir nele ou não, mas focar nessa questão da agritech para desenvolver a partir da necessidade do agricultor, mas não só a necessidade do agricultor para aquilo que ele precisa no momento, sempre pensando numa questão estratégica para o país, né? E eu acho que isso, como programas de startup em geral, privados, públicos, etc., acho que é sempre importante a gente ter essa noção da amplitude, do impacto que essa startup vai causar, porque senão ela até deixa de ser startup, né? O conceito pode estar vulgarizado. E talvez não pensar só apenas nos grandes produtores, mas talvez agricultura familiar mesmo, mas que aí eles por meio de cooperativas, eles possam ter acesso também a essas tecnologias e, enfim, tudo mais. Né? Sim, as cooperativas sempre foram muito... fortalecem os pequenos agricultores, né? Eu acho que é importante, sim, trabalhar com os cooperativos, até para a startup conseguir ter escala. Ela pode até conseguir construir algo, um produto específico para uma determinada família, uma pequena agricultura, um pequeno agricultor, mas ela precisa escalar, né? Senão ela não é uma startup. Então, sim, a cooperativa é bem interessante, é um caminho bem interessante para isso, sem dúvida. E eu só queria voltar num ponto que a gente até comentou lá no início, que é a questão dessa mudança no mercado de trabalho, nos postos de trabalho mesmo, depois dessa revolução, enfim, que está acontecendo. Uma das coisas que chama a atenção, até uma pesquisa que eu vi da ABDI, é falando de alguns cargos, né, tipo programadores e desenvolvedores, isso nos mais variados setores da economia do Brasil, que não tem candidato para essas vagas. As vagas ficam abertas, elas não são preenchidas. Por quê? A questão as pessoas não têm formação, não ficam sabendo dessas vagas. Onde que está o gap aí nessa história, né? Olha, eu vou me arriscar a dizer o que eu, Elisa, acho, tá? Vou responder por Elisa, para não me arriscar a responder por ABDI. Eu acho que esse jovem, ou esse perfil que é um programador, que é um cara que está conectado com as novas tecnologias, portanto tem por mais que ele pode até não ser empreendedor, mas ele tem o skill empreendedor, né? Um cara que está buscando se reinventar o tempo inteiro. Talvez ele não esteja interessado numa vaga mais padronizada, mais com uma outra cara que não satisfaça o jeito que ele trabalha. Eu acho que existe um descompasso entre essas duas áreas, sabe? Eu acho que a coisa do programador ela é tão simbólica para as startups, para a autonomia, para o empreendedorismo, e de repente tentar encaixar isso num espaço mais fechado, que esse cara vai ter pouca autonomia, talvez isso esteja descolado. Isso eu acho que é um ponto. Outro ponto que de fato, a gente tem um problema, um gargalo de competências, de skills profissionais que a gente precisa trabalhar. Eu acho que empreendedorismo mesmo, as universidades agora começam a falar um pouco, mas de repente o professor fala de startup sem nunca ter trabalhado com uma startup. Então, eu acho que tudo isso é um gap que a gente vai ter que passar. Mas... talvez aproximar mais também a universidade das empresas, né? Isso é uma conversa histórica, né? Essa que é difícil de acontecer, É difícil de acontecer. Isso me questionam muito no programa. Cadê as universidades? E a minha resposta é, gente, a universidade precisa vir junto, é claro, mas a gente precisa conseguir que a universidade venha junto de verdade. Não com o jeito de pesquisa P&D para a startup, não necessariamente faz sentido, né? Precisa ter adaptação todos os lados. Eu não acho que a universidade tem que deixar de existir ou que ela tem que se reprogramar inteira. Ela tem importâncias cruciais, né? Quando a gente pensa em pesquisa, a pesquisa básica, ela tem que ser descomprometida do mercado, tá certo? Porque se não tiver demanda de mercado, quem é que vai pesquisar isso? Claro. Beleza, só que o problema é que tem um outro gargalo que a universidade, que tá difícil da gente tá junto com a universidade, é que preparar esses caras para um mercado cada vez mais transformado. Hoje a gente está na zona de conforto, amanhã não estamos mais. E depois de amanhã, de novo, não estaremos. Então,
Estar na zona de conforto a partir de agora é ficar tranquilo em estar fora da zona de conforto. Eu acho que esse é o único jeito da gente ter, a gente como profissional, ter os nossos empregos garantidos, né? Complicado isso. Ou então, até pensando para as empresas que estão com essas vagas que não foram preenchidas, talvez elas tenham que entender e flexibilizar mais o horário, ou enfim, não sei, tem que entender o que está acontecendo, né, que essas vagas realmente estão aí com salários, com ótimos salários, né, e sem gente mas aí você tem toda a reforma trabalhista no meio, não é uma situação simples, né, eu não acho que dá fácil para a gente achar um culpado e falar, bom, resolve isso aqui, eu acho que é uma questão sistêmica mesmo, né. Mas é uma coisa que é bom, né? Eu costumo dizer aí que bom que tem esse monte de problema, que a gente consegue trabalhar para buscar soluções para eles, soluções, né? Exato. É. Então é isso, Elisa, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Giovana, foi um prazer. Obrigada a você. E obrigada a você também pela companhia nesse Dinheiro na Semana, de 6 de novembro de 2017. Para ficar por dentro das novidades da TV Dinheiro, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Todo dia um conteúdo novo para você. O Dinheiro na Semana volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, tchau!